Você quer viajar para os Estados Unidos, mas acredita que vai ser uma missão impossível para tirar o seu visto? Então vem comigo que eu vou te passar o passo a passo e te contar como foi a minha experiência. Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Fran. Então eu tô aqui hoje para contar para vocês como é o passo a passo para tirar o visto. Bom, então vamos lá, pessoal. Então o primeiro passo de todos é tirar o seu passaporte. Isso mesmo, o seu passaporte é um item essencial para você tirar o seu visto. Isso porque quando você for fazer o preenchimento lá do formulário DS-160, você precisa colocar o número do seu passaporte. Então, se você já tem passaporte, verifica se está dentro da validade, tá? Para solicitar o visto. Ou se você ainda não tem passaporte, eu vou deixar aqui em cima para vocês o link do meu último vídeo aqui no canal, que é o passo a passo para tirar o passaporte. O segundo passo é você preencher o formulário DS-160. Eu vou deixar o link aqui para vocês aqui embaixo, para vocês acessarem e caírem direto no formulário. O formulário ele vai estar todo em inglês, mas você vai ter a opção lá em cima de selecionar o idioma português. Então, assim que você passar o mouse em todas as frases, vai ser traduzido automaticamente. Mas se você ainda tiver alguma dificuldade em preencher, você pode clicar com o botão direito do mouse na página e colocar traduzir, que daí ele vai traduzir a página para te ajudar a preencher, tá? Ou você pode colocar no Google Tradutor também, que te ajuda bastante. Então, uma outra dica é você salvar o Application ID. Por quê? Porque você vai precisar desse número do application para poder consultar ou terminar de preencher o seu formulário, tá? Então, assim, se você por um acaso caiu a sua internet, você não conseguiu terminar de preencher, com esse Application ID você consegue entrar novamente na página e terminar de preencher da onde você parou. Uma outra dica é que você pode preencher o formulário tanto em inglês quanto em português, tá? Não tem necessidade de preencher em inglês, você pode preencher em português, mas se você também quiser preencher em inglês, você também pode. Pessoal, às vezes pode surgir uma dúvida para vocês. Nossa, Fran, será que eu preciso ter a minha viagem já agendada, com passagem comprada para tirar o visto? Gente, a resposta é não. Na verdade, é até melhor você nem ter comprado nada, nem ter se programado ainda, né, para viajar, porque muitos entrevistadores, eles não levam com bons olhos você já ter comprado a passagem, já ter reservado o hotel. Isso porque eles vão pensar, nossa, mas você já comprou mesmo sem ter o visto, né? Então, assim, sempre o ideal pensou de ir viajar, já tira o seu passaporte, tira o visto, mesmo que você não tenha uma data, né, já certa de quando você vai viajar, porque a data que você colocar no formulário não necessariamente vai ser a data que você vai ter que viajar. Uma dica importante que eu vejo, porque quando eu fui preencher eu tive muita dificuldade, foi a questão de onde você vai ficar. Pessoal, você não precisa ter certo o lugar que você vai ficar, a não ser que você já tenha, né, um parente que você vai para casa dele, ou que você já tenha um hotel em mente. Mas assim, quando eu preenchi, eu coloquei um hotel, que no caso eu solicitei o visto para ir para Orlando. Então, como a minha pretensão era ir nos parques, eu peguei um hotel que ficava ali perto e coloquei o endereço e deu tudo certo. Mas a recomendação do próprio consulado americano é de que você coloque, por exemplo, hotel a reservar, ou, por exemplo, hotel em Orlando, ou hotel em, sei lá, a cidade que você vai, e lá nos Estados Unidos, que daí não tem problema nenhum. Bom, assim que você terminar de preencher todas as páginas, você vai salvar, você vai confirmar, vai salvar, e ao final, quando tiver a confirmação da sua inscrição lá do seu formulário, você imprime, salva em PDF, porque você vai precisar levar essa confirmação no dia do seu agendamento. Então, o terceiro passo vai ser você pagar a taxa. Então, pessoal, a taxa tá no valor de $185 para visto de turista e de negócios, né, que é o visto B1, B2. Importante mencionar sobre essa questão da taxa,
que assim que você pagar a taxa, você tem exatamente 365 dias para efetuar o agendamento no caso e a sua entrevista no consulado. Porque se você não efetivar dentro desse período, você vai perder a taxa que você pagou e daí você vai ter que refazer o pagamento. Então daí fique atento com esse prazo para que você consiga agendar dentro desse período. E sobre a questão do pagamento, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, vai direcionar para a página que você vai fazer o preenchimento lá dos seus dados, né? E daí, nesse preenchimento, você já vai fazer o pagamento e já vai fazer o agendamento no CASV e no consulado. Antes de passar ao próximo passo, se você está gostando desse vídeo, clica aqui no curtir, se inscreve no canal para você receber todas as notificações dos próximos vídeos que vai surgir no canal. Então, o quarto e último passo é fazer o agendamento, né? No caso e da sua entrevista. Então, assim que você fizer o agendamento, sempre dá uma verificada nos documentos que você vai precisar levar. Que nesse caso vai ser o passaporte válido, o passaporte com o seu visto anterior, se você já tiver, a página de confirmação da DSC 160 preenchida, o código de barras, a página de confirmação de agendamento do CASV e uma foto válida. Pessoal, importante aqui também que outros documentos que você pode levar é documentos que comprovem o seu vínculo aqui no Brasil. Seja vínculo familiar, seja o vínculo do seu trabalho, seja vínculo que você tenha até mesmo um imóvel, um bem no seu nome, que comprove que você tem motivos para voltar pro Brasil, tá? Isso é muito importante, porque se você tiver qualquer documento que te ajude a demonstrar o seu vínculo, é importante você levar no dia da entrevista, porque se caso eles solicitarem, você vai ter bastante meio de comprovação de que você não tá indo lá para querer ficar lá e morar lá ilegalmente. Então, que você vai demonstrar que sua pretensão é realmente fazer turismo ou por conta de um negócio que você tá fazendo por lá. Então, pessoal, sobre a minha experiência, eu fui com meu esposo, a gente foi juntos fazer a entrevista e no momento da entrevista nós entramos ficamos em pé na salinha ali juntos, um do lado do outro. A nossa entrevista foi em português, foi relativamente tranquila, as perguntas que foram feitas, para onde a gente iria, qual era o motivo da viagem, quantos dias pretendíamos ficar, onde pretendíamos ficar, quem iria pagar pela viagem. Foi perguntado qual que era a renda da pessoa que pagaria pela viagem, quanto de dinheiro a gente pretendia levar. E eles perguntaram se eu tinha um trabalho fixo. Eu não tinha, né, trabalho fixo, não tinha registro, eu era autônoma, mas eu tinha um convênio com a Defensoria do Estado, então eu levei esse papel que comprovava o vínculo. Então eu levei esses comprovantes, não foi solicitado para ver nenhum documento na hora, nenhum, só foi feito pergunta mesmo. Ele avaliou se a gente estava nervoso, se a gente estava tranquilo, não tinha viagem marcada ainda, a gente estava tentando tirar o visto pela primeira vez e como a gente preencheu bem certinho a DS 160, tinha pesquisado sobre e vi que era muito importante que todas as informações que eu falasse na hora para a pessoa que batesse com as informações que eu tinha preenchido no formulário. Então isso foi crucial para que o nosso visto fosse aprovado. E assim, eu não sei se é com todo mundo assim, mas a gente ficou sabendo na hora que o nosso visto tinha sido aprovado e foi isso. Então assim, foi bem tranquilo. Apesar de, né, como eu já falei, a pessoa não poder até, acredito, de ser simpática, né, ela somente fez as perguntas necessárias, informou que o nosso visto tinha sido aprovado e posteriormente a gente optou por receber em casa, né, o nosso passaporte com o visto, porque a gente fez a entrevista lá em São Paulo e a gente mora no interior de São Paulo, e como tinha essa opção, a gente optou por estar recebendo em casa e deu tudo certo, recebemos em casa, passaporte com visto, tudo certinho. Bom, pessoal, então o vídeo de hoje foi para falar sobre o visto americano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo,
curte, se inscreve aqui no canal, compartilha com outras pessoas que estão precisando tirar o visto, que vai ajudar bastante. Então, muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo.